vamos dar início aos trabalhos dessa noite, procurando concentrar a nossa mente nas altas frequências do universo. O nível de consciência no qual você quer chegar depende somente de você. Mantenha sua mente limpa, procure sentar-se confortavelmente, estabelecendo sintonia harmoniosa com as energias suaves espalhadas nesse ambiente tão tranquilo. Livre a tua alma de bagagens desnecessárias. Não alimente mágoas e rancores, pois entenda que algumas pessoas ainda não têm a exata noção do mal que fazem. Mas todos, sem exceção, um dia irão acordar para o bem. Mesmo que te pareça estranho ouvir isso, agradece tudo o que acontece na tua vida. O que te parece desagradável hoje é apenas uma necessidade que tu tens de aprendizado. No momento em que compreenderes, estarás evoluindo e as tuas angústias passarão. As coisas boas que te acontecem são resultados dos méritos pelos gestos nobres que tiveste pelos seres do universo. Enfim, agradece a tua vida. O que não for merecimento é certamente uma lição. Reflete, aprende e te engrandece. Com a permissão de Feliciano Prats e de Francisco de Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos dessa noite. Vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e, em seguida, a explanação do Evangelho. Do Livro dos Espíritos, terceira parte do capítulo 1, Lei de Deus ou Lei Natural. A pergunta 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? É tão culpado como se o tivesse praticado. Aproveitar-se do mal é o mesmo que participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas uma vez que tira partido do mal que encontra realizado, é porque aprova o que foi feito. E ele mesmo teria praticado se pudesse ou se tivesse tido coragem. Boa noite a todos os que se encontram presentes na Casa Espírita nessa noite, bem como todos aqueles que nos assistem virtualmente. Sejam muito bem-vindos. Existe um assunto que de vez em quando vem à pauta nas mídias. Alguém comenta, posta vídeos de objetos estranhos não identificados. Então, hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a existência de muitas moradas na casa do meu Pai. Numa noite clara, nós olhamos para o céu e vimos uma infinidade de estrelas. Alguns planetas são visíveis, mas nós sabemos que existem ainda milhões de sóis que nós não conseguimos ver a olho nu. Outros só com potentes telescópios e mais alguns milhares que o homem ainda não foi capaz de inventar um instrumento tão potente para observá-los. Pensemos, será que Deus, em sua infinita sabedoria, iria criar este universo de belezas apenas para que nós, simples mortais deste mundo de provas e expiações, os observássemos? Sem nenhuma outra finalidade? A casa do Pai é o universo.
De acordo com a inteligência suprema, existe uma infinidade de mundos habitados e que eles se encontram em situações melhores ou piores do que o nosso velho e conhecido planeta Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Então, para que entendamos de acordo com a nossa evolução, os espíritos e seus esclarecimentos nos apresentam os mundos divididos em 5 categorias de acordo com a sua progressão. Haroldo Dutra Dias compara em uma palestra a evolução dos mundos à nossa trajetória na escola. Os mundos primitivos correspondem à educação infantil. Os mundos de provas e expiações, que é o nosso, é o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Os mundos de regeneração é o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Os mundos felizes, o ensino médio e a graduação. E os mundos celestes, a pós-graduação, mestrado, doutorado e professores. Como nós sabemos, a Terra está na 2ª categoria, né? Do 1º ao 5º ano. Nós recém conseguimos sair do mundo primitivo e entrar nessa categoria de provas e expiações. E agora estamos no limiar de entrar no mundo de regeneração. Então, como vemos, o espírito está sempre evoluindo. E assim que ele alcança a evolução que aquele mundo pode oferecer, ele passa para outro mais avançado. Mas também, se persiste no mal, tem que deixar o mundo onde está vivendo e reencarnar em um mundo menos evoluído, onde o sofrimento e a infelicidade são maiores. Mas não esquecendo que o espírito nunca retrocede. Os ensinamentos assimilados, aquilo que o espírito aprende, ele leva consigo para ajudar no desenvolvimento do mundo para o qual ele foi. A nossa ideia de humanidade é muito restrita. Quando falamos em humanidade, nós pensamos somente na Terra. Mas não. Aqui está apenas um grão de areia da humanidade. A humanidade é formada por todos os seres dotados de razão que habitam essas incontáveis moradas da casa do Pai. Da mesma forma que deixamos um hospital quando estamos curados da doença, o homem deixará a terra e irá morar em um mundo mais feliz quando estiver curado da enfermidade moral. Ou, se a sua enfermidade não obtiver cura nesse hospital, será transferido para um outro, com equipamentos e remédios necessários para o seu restabelecimento. Ou seja, um lugar onde encontrará mais dificuldades e sofrimento para se curar. E esse será um remédio bem mais amargo. Então, vimos aqui que nós, seres humanos, não pertencemos ao planeta Terra. Nós estamos aqui por força do nosso estado evolutivo. Mas a evolução do planeta não segue obrigatoriamente o mesmo ritmo da evolução do espírito. Eu posso evoluir mais rápido e ir para um planeta mais evoluído. Posso seguir o ritmo evolutivo do planeta em que eu me encontro. Ou ainda, posso ser mais lento que a evolução do planeta e ir para um planeta menos evoluído, quando a Terra passar para o mundo de regeneração. Nos mundos inferiores, se levarmos em consideração a Terra, os seres estão em uma forma ainda rudimentar. Apesar de apresentarem formas humanas, eles não têm beleza, não têm sentimento de bondade, de delicadeza,
e nem existe noção de justiça ou injustiça. Passam a vida em busca de alimentos, pois não existe nada industrializado. Mas eles não são seres abandonados por Deus. No fundo das suas inteligências, existe a intuição de que existe um ser supremo. Com esse sentimento, uns vão se tornando melhores em relação a outros, para alcançar um estágio de maior evolução. São um mundo onde só existem provas. Nos mundos de provas e expiações, a inteligência dos seres indica que ele não é um mundo primitivo, mas a grande quantidade de vícios e paixões do mundo indica que há uma grande imperfeição moral. Por isso nós estamos aqui na Terra, enfrentando as misérias da vida e resgatando o débito de vidas anteriores, até que nós tenhamos mérito para migrar para um outro mundo. Mas, no entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra estão resgatando erros. Os selvagens, por exemplo, são aqueles que recém saíram do estado de infância e estão aqui para educar, para se educar e conviver com os espíritos mais evoluídos. E as raças semi-civilizadas são esses mesmos espíritos em um estágio mais evolutivo. Os espíritos que estão em resgate na Terra são aqueles que já viveram em mundos mais evoluídos, mas tiveram que sair porque praticaram o mal. Deus, na sua infinita bondade, permite que eles continuem a sua evolução em mundos mais atrasados. Recebem por missão acelerar o progresso dos mundos menos evoluídos, pois eles trazem consigo a inteligência muito mais desenvolvida e conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. Lembra que nós falamos que o espírito nunca retrocede? Então, eles exilados na Terra, esses espíritos precisam lutar contra os rigores da natureza e contra a perversidade dos homens, onde aplicam esses conhecimentos adquiridos, impulsionando o progresso. Na história do planeta Terra, nós vimos a criação de civilizações fantásticas, em poucos séculos. Porque esses espíritos que para cá vieram, trouxeram conhecimentos imensos de ciência, de artes, de filosofia e de religião, que são os 4 pilares do progresso. Deus torna a própria penalidade do espírito proveitosa para promover o seu progresso e do mundo onde ele está habitando. Devemos observar que o avanço dos mundos não se dá de uma hora para outra. Não acontece um evento climático, por exemplo, ou de uma outra vertente e o mundo se transforma de um dia para o outro. Não, ele se dá aos poucos, como a gente pode observar estudando o nosso passado. A Terra já foi primitivo e lentamente mudou para provas e expiações e lentamente está mudando para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, o homem é muito parecido com os habitantes que hoje a gente conhece. Sentimos as mesmas sensações de fome, de frio, mas ele vai diminuindo as paixões que escravizam. Não existe mais orgulho, inveja, ódio, esses sentimentos que sufocam o coração. Nesses mundos, o homem, por ainda estar encarnado, está sujeito aos sofrimentos da vida. Ainda existem provas a suportar, mas sem as angústias dolorosas dos resgates terrenos. As preocupações com as coisas materiais não preocupam tanto, porque o homem já tem uma noção muito maior da vida futura. O mal ainda não perdeu completamente o seu domínio, e o homem ainda pode fracassar, se não estiver firme no seu propósito e voltar para um mundo de provas e expiações. Nos mundos felizes, a vida é
totalmente diferente do que encontramos na Terra. Os corpos não possuem a mesma materialidade que encontramos aqui. Lá os sentidos são mais apurados e as percepções bem maiores. Por esse motivo, não têm as mesmas necessidades, nem as doenças e nem sofrem com o envelhecimento. O corpo tem uma leveza muito grande, o que torna a locomoção mais fácil e mais rápida. E a vida é mais longa que na Terra devido à inexistência dessas preocupações e angústias. A relação entre os povos é mais amistosa e ninguém procura escravizar ou roubar o seu vizinho. O sentimento de ódio, ciúme, orgulho e inveja, são totalmente desconhecidos e os mais fortes sempre ajudam os mais fracos. E, finalmente, os mundos celestes, onde só existe o bem, o amor, a compreensão, são onde residem os espíritos que chegaram a esse ápice de perfeição. Então, meus irmãos, voltando lá no início do nosso assunto, nós vimos que existe entre as estrelas que brilham no céu diversos mundos. Centenas ou milhares até deles, mais avançado do que o nosso. Porque enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Aqueles que já atingiram um nível mais elevado de progresso, certamente não usam as riquezas naturais do seu planeta e as suas inteligências para fabricar armas, gastando bilhões e bilhões em guerras, querendo uma parte do território do outro, ou riquezas, ou simplesmente por discordar das ideias. Não existem vícios onde fortunas são movimentadas para a degradação do ser humano. Eles usam as suas riquezas, talvez, para fabricar medicamentos que realmente curem as doenças, porque eles não usam esses medicamentos como forma de lucro. Quem sabe eles usam essas riquezas, então, movidos pela curiosidade, necessidade de conhecimento, de encontrar meios de visitar outros mundos. Quem sabe? Então, irmãos, ao contemplarmos o céu à noite, admirando todo o esplendor desses incontáveis mundos que brilham sobre as nossas cabeças, vamos pensar somente naquilo que nos eleva a Deus e pedir a Ele para impulsionar nossa elevação moral, para que possamos morar em um mundo regenerador após o resgate das nossas dívidas aqui, no nosso amado planeta Terra. Sigamos com persistência e fé. Que sejamos todos abençoados.